apesar do fato das viagens aéreas serem um dos modos de transporte mais seguros do mundo. Segundo estatísticas, ao redor de 40% das pessoas ainda têm medo de voar. Mas mesmo entre aqueles 60% que conseguem se sentir confortáveis no ar, existem alguns lugares do planeta que são capazes de despertar medo e desconforto no coração de qualquer um que sobrevoe essas áreas. De crateras que engolem helicópteros até as pistas de pouso mais perigosas do mundo. Apertem os cintos e coloquem suas poltronas na posição vertical, porque estamos prestes a embarcar em uma viagem pelos lugares mais perigosos sobre os quais os pilotos de aviões não querem voar. Planalto do Tibete. Estima-se que existam cerca de 9.728 aviões comerciais voando o tempo todo. E se incluirmos todos os aviões militares, de carga e os aviões particulares, esse número pode passar dos 17.500. Na verdade, se você der uma olhada em um rastreador de voos online, você poderá ver exatamente em que região do céu cada avião comercial está voando nesse momento. Bem legal, não é mesmo? No entanto, você também pode notar que existem algumas zonas onde não existe absolutamente nenhum avião. Um desses lugares é o Tibete, onde além de não existirem aeronaves, você frequentemente pode ver aviões desviando propositalmente para evitar a área. Ok, mas por quê? Bom, os aviões comerciais geralmente viajam entre 9,4 e 11,6 km acima do nível do mar. No entanto, em alguns cenários emergenciais, isso pode mudar. Em casos de despressurização da cabine ou falha nos motores, o protocolo para voos comerciais é descer para apenas 3 km. Mas esse é o problema. Conhecido como o teto do mundo, o Planalto do Tibete tem uma elevação média de terreno de 4,4 km, o que significa que qualquer avião que tenha problemas emergenciais de pressurização não pode descer a uma altura segura sem o risco iminente de se chocar com uma montanha. A área reúne 7 grandes cadeias de montanhas, incluindo a Cordilheira do Himalaia, que é o lar da montanha mais alta do mundo. Chegando a 8,8 km de altura, o Monte Everest é quase alto demais para um avião em plena altitude de voo. Então imagine para um em situação de emergência. Mas o Tibete não é evitado apenas devido ao seu título de região mais alta da Terra, mas a área também é suscetível a turbulências bem fortes. A turbulência durante o voo é uma instabilidade causada pela mudança súbita e violenta das correntes de ar. Mesmo que você já tenha passado pela experiência de pequenas turbulências a bordo de uma aeronave antes, as turbulências mais severas podem ser bem perigosas. Grandes cadeias de montanhas como as do Tibete são alvo de correntes de vento fortes, que são empurradas contra e acima dos picos das montanhas, criando severas perturbações na pressão do ar, o que pode facilmente se tornar desastroso para um avião. Mas o lugar mais alto do mundo ainda tem mais uma ressalva para as linhas aéreas. Lugares com uma elevação muito maior do que as médias de altitude são, por regra, muito mais frios do que zonas mais próximas ao nível do mar, e o Planalto do Tibete não é exceção. No inverno, a temperatura normalmente se mantém congelante durante todo o dia, com uma média de 20 graus Celsius negativos. No entanto, ela pode descer a menos 40 graus Celsius em alguns casos extremos. O combustível aeronáutico padrão usado pelas frotas aéreas tem uma temperatura de congelamento entre menos 40 e menos 47 graus Celsius. Então, esse poderia se tornar um sério problema para um voo que estivesse cruzando o Planalto tibetano nessas condições mais extremas, mesmo que o calor dos motores do avião geralmente o ajude a contrapor o congelamento do combustível. Acidentes desse tipo ainda podem acontecer. Em 18 de janeiro de 2008, o voo 38 da British Airways caiu pouco antes de pousar na pista do aeroporto de Heathrow, em Londres, devido à formação de gelo no combustível da aeronave. O voo que ia de Pequim para Londres tomou uma rota particularmente fria sobre partes da Sibéria e da Mongólia. Enquanto o combustível em si se manteve acima da temperatura de congelamento, pequenas quantidades de água no combustível de fato se solidificaram devido às condições de frio e acabaram causando entupimentos nas mangueiras de combustível, resultando em um defeito nos motores. Por sorte, não houve fatalidades, mas se você ainda precisava de um bom motivo para evitar sobrevoar lugares tão frios, acho que a chance de o combustível congelar já é razão suficiente. Onde há fumaça... Enquanto os voos por rotas congelantes são o suficiente para fazer qualquer piloto bater os dentes de ansiedade, às vezes, os voos mais quentes podem deixar qualquer um suando, especialmente se estiver voando próximo a um vulcão. Enquanto voos comerciais podem viajar a até 12,8 km, que é mais alto que o pico de qualquer vulcão na Terra, as cinzas vulcânicas podem facilmente atingir alturas muito superiores a isso. Em janeiro de 2002, o vulcão submarino chamado Runga Tonga Runga Hahapai, que fica próximo à ilha de Tonga, no sul do Pacífico, entrou em erupção, evaporando o equivalente a 58 mil piscinas olímpicas de água do mar e produzindo a maior nuvem de cinzas já registrada. A nuvem de cinzas viajou colossais 57.912 metros até a mesosfera, que é a terceira mais alta entre as 5 camadas atmosféricas da Terra.
As cinzas de uma erupção vulcânica como essa são altamente abrasivas e podem destruir a fuselagem de um avião, além de obscurecer e até mesmo quebrar os para-brisas. No entanto, a parte mais vulnerável de qualquer aeronave são os seus motores, e voar sobre as cinzas vulcânicas pode fazer com que o avião comece a cair bem rapidamente. Em 24 de junho de 1982, o voo número 9 da British Airways estava rumando para Auckland, na Nova Zelândia, depois que saiu do aeroporto de Heathrow, em Londres, quando voou para dentro de uma nuvem de cinzas vulcânicas. Nos anos 1980, os passageiros ainda podiam fumar durante os voos. Então, quando a fumaça começou a se acumular dentro da cabine do Boeing 747, a tripulação pensou inicialmente que eram apenas os cigarros. Mas conforme a fumaça continuou aumentando, somada a um odor sulfuroso característico, logo ficou claro que havia algo de errado. Acontece que as cinzas vulcânicas tinham conseguido chegar até as turbinas dos motores, levando em conta que os motores a jato conseguem sugar ar o bastante para esvaziar todo o ar da sua casa em menos de um segundo. Não é de surpreender que mesmo a mais diluída concentração de cinzas no ar seria capaz de causar problemas. E à medida que as cinzas vulcânicas começaram a derreter com o calor dos motores, elas se transformaram em vidro, que começou a recobrir as pás das turbinas, o que, como você pode imaginar, é um grande problema. Nesse caso, o inconveniente se manifestou da pior maneira possível: defeito geral nos 4 motores. Com todos os motores fora de ação, o piloto do voo número 9, capitão Eric Moody, foi forçado a planar o avião de 11,2 km de altitude para apenas 3,6, enquanto os membros da tripulação tentavam desesperadamente religar os motores. Obviamente, os passageiros estavam aterrorizados e começaram a se perguntar se esse seria o último voo de suas vidas. No entanto, quase que por um milagre, 3 dos 4 motores foram religados quando as cinzas derretidas se solidificaram e estilhaçaram o suficiente para se soltarem. Por incrível que pareça, não houve nenhuma casualidade com o resultado do incidente a bordo do voo número 9, mas o mundo da aviação ficou muito mais consciente do quanto as erupções vulcânicas podem ser prejudiciais para aviões. Hoje em dia, a presença de cinzas vulcânicas é o suficiente para causar o cancelamento de voos, como no caso da erupção do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia em 2010. Nesse caso, a nuvem de cinzas era tão extensa que causou o fechamento da maior parte do espaço aéreo da Europa, entre os dias 15 e 23 de abril. Bom, eu acho que já ficou claro que voar no meio das cinzas vulcânicas não é nada bom. Mas e se você se encontrasse voando inadvertidamente para dentro de um vulcão? Em 21 de novembro de 1992, os funcionários da Paramount Pictures, Michael Benson e Chris Duddy, junto com o piloto Craig Hoskins, estavam sobrevoando a cratera vulcânica Kilauea, no Havaí, estudando a locação. Tudo estava correndo bem, até que poucos segundos depois de atingir o meio do cone de ventilação, o helicóptero começou de forma súbita e inexplicável a perder potência e, por consequência, altitude. Sem tempo sequer para emitir um sinal de socorro, o capitão Craig e seus passageiros se viram descendo direto para dentro da cratera de um vulcão ativo. Quando o helicóptero aterrissou no chão quente da cratera, ele errou por pouco uma poça de lava borbulhante, mas eles ainda estavam em meio aos gases venenosos. Por incrível que pareça, os 3 homens sobreviveram a esse desastre, graças ao fato de terem pousado em uma área da cratera, onde o oxigênio era sugado para dentro pelas bordas de uma corrente de ar, e eles foram resgatados depois de passarem 2 dias presos lá dentro. Uma investigação do Comitê de Segurança de Transporte dos Estados Unidos determinou que a causa provável do acidente foi o voo em meio à nuvem de gases vulcânicos, que causou o defeito dos motores por falta de oxigênio para queimar o combustível. Uma história assim é capaz de arrepiar os pelos da nuca de qualquer piloto ou passageiro sensato. No entanto, pode parecer loucura, mas alguns caçadores de adrenalina estão mais do que dispostos a se arriscarem. Enquanto que voar diretamente sobre vulcões assim pode parecer uma total maluquice, de fato você pode fazer um sobrevoo turístico sobre o Kilauea hoje em dia. Eu que não quero nem ver os termos de responsabilidade. Você pode acabar sendo sugado fatalmente para a lava fervente. Assine na linha pontilhada, por favor. Uma cratera atraente. Enquanto o simples pensamento de uma aeronave perdendo potência sobre a cratera de um vulcão já é um pesadelo, existem outros buracos bem assustadores na superfície da Terra que podem fazer as aeronaves perderem potência com uma eficiência ainda mais mortal. Com um diâmetro de mais de 1,2 km e uma profundidade de mais de meio quilômetro, a mina de diamante Smyrny é um dos maiores buracos escavados artificialmente do mundo. A mina começou a operar em 1955 e rapidamente se tornou a maior mina de diamantes da Rússia, até seu fechamento em 2004. Mas agora que está fechada, ela não passa de uma séria ameaça a qualquer um que ouse sobrevoá-la. Embora, por sorte, isso nunca tenha realmente acontecido, os especialistas teorizam que a extensa abertura poderia sugar um avião ou helicóptero para suas profundezas. E essa teoria é apoiada pela ciência. Se um buraco for profundo o bastante, a Terra vai aquecer o ar dentro dele, mesmo em climas que são geralmente muito mais frios. O ar quente sobe, em comparação ao ar frio, que é mais denso e afunda. E levando em conta a diferença de temperatura entre o ar dentro do buraco
e o ar acima da borda. O movimento de convecção é muito intenso. O ar quente ascendendo do buraco é menos denso e fornece menos sustentação a qualquer aeronave do que o ar frio em que ela vinha voando, o que poderia resultar em uma perda brusca de altitude. Ao mesmo tempo, o ar frio descendo para o buraco cria uma poderosa corrente de ar turbulento, que poderia facilmente fazer com que o piloto perdesse o controle, mandando a aeronave diretamente para uma das paredes ou para o fundo do buraco. Mesmo que todas as tecnicalidades ainda sejam apenas teóricas, apenas o risco em si é mais do que o suficiente para cortar essa área do mapa de voo de qualquer piloto. Vamos apenas esperar que essa teoria nunca seja testada na prática. Solo sagrado. Apesar de ser uma das cidades sagradas mais famosas do planeta, você pode se surpreender ao descobrir que Meca, na Arábia Saudita, não tem nenhum aeroporto público. Na verdade, nenhuma aeronave é autorizada a voar para ou mesmo sobre Meca. No entanto, as explicações para os motivos pelos quais os aviões não sobrevoam Meca podem ser um pouco polêmicas, dependendo de para quem você pergunta, como duas teorias opostas oferecendo respostas bem diferentes. A primeira diz que, na verdade, é impossível para os aviões, ou mesmo para os pássaros, voar sobre Meca, devido a uma anomalia eletromagnética na atmosfera. Postagens no Facebook alegam que o santuário sagrado Kaaba está localizado precisamente no ponto central entre os polos magnéticos da Terra, e por isso causa interferências eletromagnéticas em objetos como aviões e até mesmo pássaros, fazendo com que seja fisicamente impossível voar sobre ele. Por mais que o mero pensamento de algo tão magneticamente poderoso a ponto de derrubar um avião seja assustador, parece que essa alegação não é muito verdadeira. Existem diversas evidências desmascarando essa teoria, incluindo fotos de aves sentadas no topo ou sobrevoando o Kaaba, assim como a presença de helicópteros de segurança durante o período de peregrinação islâmica anual do Hajj. O motivo mais provável, e que não é baseado em pseudociências, é que os aviões não sobrevoam a cidade densamente populada por conta do seu significado religioso. Os voos acima do local mais sagrado do Islã são proibidos por motivos religiosos, que previnem que aeronaves entrem no espaço aéreo de Meca, e mais especificamente, sobrevoem o santuário de Kaaba. Os não-muçulmanos são proibidos de viajar a Meca, e podem receber multas e até serem deportados se forem encontrados na cidade. E isso se estende tanto que até os passageiros não-muçulmanos que passam nas aeronaves poderiam ser acusados de estarem quebrando essa regra. Como existe a crença de que Meca está conectada diretamente com o paraíso, que os muçulmanos acreditam estar localizado imediatamente acima do Kaaba, voar sobre o santuário seria considerado um imenso sacrilégio, e por isso é terminantemente evitado por voos comerciais. Pousos perigosos. De acordo com a Boeing, 49% dos acidentes fatais com aviões acontecem durante a descida para a aterrissagem. Então, quando se trata de pistas de pouso, os aeroportos tentam garantir que seus pontos de aterrissagem sejam o mais seguros possível. Bom, pelo menos a maioria deles. Alguns aeroportos parecem não ter ouvido falar disso. O Gisborne Airport é um aeroporto regional localizado no nordeste da Nova Zelândia, que pode parecer normal a princípio, mas existe algo muito estranho e potencialmente perigoso acerca desse aeroporto. Acontece que o Gisborne é um dos poucos aeroportos no mundo a ter uma linha de trem ativa que passa diretamente no meio da sua pista. Acontece que os trilhos da ferrovia estavam ali bem antes das autoridades locais decidirem, em 1940, que aquele também era o lugar perfeito para um aeroporto. Isso resultou num verdadeiro pesadelo para os controladores de tráfego aéreo, que têm que monitorar simultaneamente as travessias de trem e os pousos e decolagens dos aviões há mais de 70 anos. Em 2012, a Kiwi Rail fez modificações em suas linhas, cujas rotas cruzavam os trilhos de Gisborne. Então, hoje em dia, a travessia é usada exclusivamente pelo clube local de trens Vintage. Apesar de ser rara a travessia de trens nos dias de hoje, os cronogramas ferroviários e aéreos têm que ser planejados meticulosamente, até os menores detalhes. E a pontualidade é de extrema importância para assegurar que os trens e aviões possam coexistir em perfeita harmonia. Felizmente, apesar de ser uma das pistas de pouso mais arriscadas do mundo, nunca aconteceu um acidente envolvendo um avião e um trem. Mesmo assim, eu que não gostaria de estar no lugar do piloto que tem que aterrissar sobre esse tipo de obstáculos. Ah, mas o Gisborne Airport não é o único aeroporto com um local de pouso ridiculamente inconveniente para aviões. O aeroporto internacional Princess Juliana não está exatamente dentro dos padrões reais, quando o assunto são as preferências dos pilotos na hora da aterrissagem. Olha só isso. É isso mesmo, parece que perder o chapéu aqui está longe de ser o pior que pode acontecer a quem decidir visitar a praia que fica na cabeceira da pista. Os aviões que se aproximam do aeroporto internacional Princess Juliana passam apenas 30 metros acima dos banhistas para chegar à pista de pouso. Pelos padrões caribenhos, a praia de Marro, na ilha de São Martinho, é barulhenta demais para ser idílica. Mas os turistas podem dizer que esse é um dos banhos de sol mais emocionantes que se pode ter.
E mesmo depois de uma mulher de 57 anos ter comido areia, quando ela foi lançada no chão com a rajada de vento de um motor a jato em 2017, milhares de pessoas ainda visitam a praia de Marro todos os anos, para sentirem as ondas de rajadas de vento. Ainda assim, até o estômago do piloto mais confiante deve dar uma pequena revirada, ao passar sobre tantas pessoas a tão poucos metros abaixo. É proibido voar. Nós já vimos um monte de lugares sobre as quais as aeronaves não querem voar. Mas e quanto a lugares onde elas não podem voar? A Coreia do Norte é considerada um dos espaços aéreos mais perigosos do mundo, graças ao seu cronograma imprevisível de lançamento de mísseis. O exército norte-coreano constantemente dispara mísseis no mar do Japão, sem qualquer aviso prévio. Por conta disso, pilotos saem de suas rotas para evitar as águas japonesas. Existe até uma regulamentação especial quando se trata de aeronaves norte-americanas no espaço aéreo norte-coreano. Depois de uma negociação entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, que aconteceu em 2018, ficou acordado com a Organização Internacional de Aviação Civil que seriam enviados comunicados de todas as atividades perigosas à aviação, incluindo o lançamento de mísseis. Para isso, a Coreia do Norte deveria preencher um registro chamado Notificação de Missão Aérea, um documento público para as autoridades aéreas, alertando aos pilotos sobre os potenciais perigos ao longo de uma determinada rota de voo. No entanto, em maio de 2019, a Coreia do Norte voltou a lançar mísseis em direção ao mar do Japão, sem fornecer qualquer aviso prévio. Então, medidas precisaram ser tomadas. Em setembro de 2020, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos editou uma regulamentação proibindo que todos os aviões comerciais norte-americanos sobrevoassem a Coreia do Norte, enquanto os Estados Unidos adotaram medidas para prevenir que suas próprias aeronaves entrassem no arriscado espaço aéreo norte-coreano. Existem outros países que são muito mais claros sobre exatamente o que vai acontecer se uma aeronave for a lugares onde ela não deveria ir. Cuba tem o seu próprio conjunto de regras e regulamentações para permitir que aeronaves pousem ou mesmo entrem em seu espaço aéreo. Voos não programados ou não autorizados são proibidos de adentrar no espaço aéreo cubano, e qualquer aeronave flagrada quebrando essa regra pode encarar consequências realmente assustadoras. Em 24 de fevereiro de 1996, caças cubanos derrubaram 2 aviões Cessna 377 não autorizados, mas que estavam desarmados sem qualquer aviso prévio, simplesmente sob a suspeita de que seus pilotos fossem opositores do governo cubano. Na maioria dos países, como nos Estados Unidos, os protocolos de acesso às zonas restritas são controlados por agências reguladoras, que podem aprovar ou não as requisições dos aviões para sobrevoarem essas áreas. Se um avião não autorizado entrar no espaço aéreo, o controle de tráfego aéreo vai primeiro tentar contato com o piloto via rádio e tentar mandá-lo sair da região. Se o piloto obedecer, ele ainda vai ser marcado com um alerta de advertência Brasher, que basicamente avisa ao piloto que as autoridades de aviação não estão felizes com suas habilidades de voo. Já o que pode acontecer se o piloto não atender a essas ordens do controle de tráfego aéreo varia de um lugar para outro. No entanto, em geral, se o avião é considerado uma ameaça clara à segurança, ele pode ser abatido. Mas mesmo sobrevoar os lugares mais remotos pode resultar em um piloto acabar atrás das grades, ou até pior. A ilha de İmirali, que fica localizada no Mar de Mármara, próxima à costa da Turquia, não chega nem perto de ser um destino de férias. Longe de ser um paraíso, a ilha de İmirali vem sendo usada exclusivamente como prisão desde 1935 e é classificada como espaço aéreo proibido, o que significa que nenhum avião pode sobrevoá-la. Muitas prisões ao redor do mundo têm seu espaço aéreo restrito, principalmente para prevenir que aviões e drones lancem contrabando para dentro da área da prisão, ou que auxiliem na fuga de prisioneiros. Com todos esses criminosos e guardas armados logo embaixo, você pode entender por que os pilotos não estão exatamente ansiosos para dar uma vista de cima de um lugar como İmirali a seus passageiros. E se a abordagem de Cuba acerca de aeronaves não autorizadas serve de exemplo, voar em uma zona restrita não é um desejo muito sensato para colocar na sua lista de resoluções de ano novo. Território alienígena. Conhecida mundialmente como uma das instalações mais misteriosas da Força Aérea dos Estados Unidos, a Área 51 é sinônimo de lendas sobre OVNIs, aliens e segredos governamentais. Mesmo que as bases militares sempre sejam envoltas em segredos, não tem nada de secreto sobre o fato de que os civis não podem entrar. Em solo, a Área 51 é constantemente patrulhada por guardas armados, mas não são apenas aqueles no chão que precisam ter medo de invadirem essa zona altamente segura. O espaço aéreo restrito se estende sobre uma área de mais de 36 hectares, e supostamente, se um avião chegar muito próximo da zona aérea proibida, o time de segurança da Área 51 vai contatar via rádio o piloto com um aviso bem rigoroso, para que ele mude o trajeto imediatamente. Diversos avisos colocados ao redor da instalação alertam que o uso de força letal é autorizado contra qualquer um percebido como uma ameaça. Então, se o piloto decide não mudar de rota, ele pode se preparar para dizer tchau tchau para seus voos, para sempre. E se o risco de ser abatido não for o bastante para o piloto, talvez a chance de dar de cara com um OVNI
ou com alguma aeronave militar experimental seja o suficiente para convencê-lo a tomar uma rota diferente. Espaço espacial. Os centros espaciais devem ter alguns dos espaços aéreos mais interessantes, mas certamente também os mais perigosos de todo o planeta. Você sabe como é, com todos os lançamentos de foguetes espaciais e tudo mais. Assim como nas outras instalações espaciais que temos por aí, o espaço aéreo ao redor do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, é classificado como uma zona de voo restrita para qualquer aeronave, exceto os foguetes, é claro. A área de lançamento de cápsulas espaciais do Centro Espacial Kennedy, classificada como R2932, é uma área que, quando está ativa, os pilotos de aeronaves não espaciais não podem sobrevoar por um raio de 48 km. Embora você possa pensar que isso causa problemas frequentes para os voos comerciais, o lançamento de foguetes não é uma coisa que acontece com tanta frequência assim, até mesmo para a NASA. Com 10 portos espaciais espalhados pelos Estados Unidos e uma média de 37 lançamentos por ano, os pilotos não sentem a pressão de se preocuparem em voar de encontro com um foguete sendo lançado com muita frequência. Mesmo assim, somente esse pensamento deve ser o suficiente para revirar o estômago de qualquer piloto sempre que a rota de voo passa nas proximidades de algum centro espacial. Proteção presidencial. Os pilotos são proibidos de sobrevoar diversas áreas relacionadas a pessoas de relevância política em diversos países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. E um dos lugares de maior destaque é a Casa Branca, a região da capital nacional norte-americana em Washington, D.C., onde fica localizada a Casa Branca, é controlada por uma regra espacial da área de voo. Não existe somente uma, mas 2 zonas restritas a voos nos arredores de Washington, incluindo um raio maior, de 58 km, que circunda um raio menor, de 24 km, ainda mais restrito, que contorna a Casa Branca. Se um piloto for corajoso ou estúpido o suficiente para entrar no espaço aéreo presidencial, é provável que ele acabe sendo interceptado por militares, que vão obrigar o piloto a pousar. Isso é seguido de diversos interrogatórios intensivos conduzidos pelo serviço secreto e pela Força Aérea, e que geralmente resultam em um piloto tendo sua licença de voo revogada. Isso no melhor dos casos possíveis. Se os investigadores sequer imaginarem que existe algo mais sinistro acontecendo, o piloto pode sofrer um processo federal e acabar na cadeia. Por fim, como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, existe uma estranha crença não confirmada de que o terreno da Casa Branca abriga alguns mísseis de curta distância, que podem ser disparados em qualquer aeronave desconhecida que se encontre no espaço aéreo restrito. Eu só sei de uma coisa: se eu fosse piloto, eu não ia querer voar nem a 1000 km de um lugar onde eu pudesse ser abatido. Quem dirá passar bem em cima? O lugar mais feliz da Terra. Até agora, vimos aviões evitando diversos lugares, de bases super secretas até buracos sugadores de aeronaves. Mas e se eu dissesse que os aviões não são bem-vindos para sobrevoarem o lugar mais feliz da Terra? Tanto o Walt Disney World Resort em Orlando, na Flórida, quanto o Parque Disneyland em Anaheim, na Califórnia, são os 2 únicos parques temáticos dos Estados Unidos que foram marcados como área proibida para voo. Na verdade, as 2 são as únicas instalações não governamentais dos Estados Unidos que estão sob restrição permanente do espaço aéreo. Então, Mickey, Minnie e seus amigos podem aproveitar da mesma proteção que o presidente dos Estados Unidos. Em 27 de outubro de 2014, ambos os parques foram agraciados com a regulamentação oficial da Administração Federal de Aviação, que proíbe o sobrevoo na área, por motivos de segurança não especificados, mas que supostamente são porque os parques são pontos de aglomeração de mais de 250 mil visitantes todos os dias. O banimento oficial atesta que os aviões devem ficar a mais que 900 metros acima do castelo da princesa do respectivo parque. A restrição está de acordo com um ato do Congresso Federal, conhecido como Operation Liberty Shield, que também é responsável pelo banimento de voos sobre estádios com mais de 30 mil espectadores. É possível requerer uma permissão especial para voar sobre os parques da Disney, mas a requisição envolve um processo árduo de aplicação. E a própria Disney teve que fazer a aplicação para quebrar essa regra em 2015, quando eles quiseram lançar uma frota de drones para sobrevoar os 2 parques. Em um formulário de 42 páginas, a Disney disse que eles queriam lançar uma frota de 50 drones iluminados sobre o castelo da Bela Adormecida, como parte de uma performance noturna de fogos de artifício. A requisição demorou mais de um ano para ser aprovada pela FAA, que finalmente concedeu autorização para os drones da Disney em novembro de 2016. Então quer dizer que o todo-poderoso Rei Mickey teve que se dobrar sob o poder do governo para poder voar alguns drones em seu próprio jardim? Então existe uma forma de limitar a força assustadora e imparável de toda a poderosa Disney, afinal de contas. Mas e aí, qual desses lugares você achou mais perigoso para se sobrevoar? E você já teve alguma experiência assustadora enquanto estava em um avião? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!